Sabe quando você está seguindo uma receita e ela pede, sei lá, exatamente 200 ml de leite? Uhum. Ou quando o GPS fala, vire à direita em 50 metros? Sim, o tempo todo. Pois é, a gente lida com medição o tempo todo, mas é engraçado, a gente quase nunca para pensar no que realmente significa medir algo. E parece tão simples, né? Mas por trás dessa simplicidade existe um universo inteiro de ideias bem complexas. Um universo que, pelo que eu entendi do nosso material, sustenta praticamente todo o nosso mundo. Exatamente. E é pra lá que a gente vai hoje. Nossa análise mergulha num conjunto de fontes que é quase uma aula visual sobre metrologia, a ciência da medição. Isso, a gente tem diagramas, definições, gráficos, e a nossa missão aqui é usar tudo isso para finalmente entender a diferença entre conceitos que a gente joga por aí como se fosse a mesma coisa, sabe? Tipo, erro e incerteza. Exato, desvendar o abismo que separa erro de incerteza e precisão de acurácia. E o mais incrível que eu tô ansiosa para falar é como a própria definição do quilograma foi completamente revolucionada. E vale reforçar, né? Isso aqui não é uma discussão, puramente acadêmica. Não mesmo. A confiança que a gente tem no diagnóstico médico, na peça de um avião ou até no preço da gasolina, tudo isso depende da aplicação rigorosa desses princípios. É a linguagem silenciosa que faz o mundo funcionar. Ok, então vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida de qualquer medição, segundo o nosso material, é o... Mensurando. Um nome técnico, né? Sim, um nome técnico para algo bem simples. É a coisa que a gente quer medir. O comprimento de uma mesa, a temperatura. Uhum. Mas é a partir daí que o negócio fica interessante. Eu, por exemplo, sempre usei as palavras erro e incerteza como se fossem a mesma coisa. Se não está exato, tem um erro, tem uma incerteza. Para mim era sinônimo. E esse é, talvez, o mal-entendido mais fundamental de toda a metrologia. O erro conceitualmente é bem direto. Tá. O diagrama que a gente tem mostra uma fórmula D igual a C medido menos C verdadeiro. Certo. Ou seja, é a diferença entre o valor que você mediu e o valor que a coisa realmente tem. Se o valor verdadeiro é 10,0 e você mediu 10,1, seu erro é de mais 0,1. É um número único. Peraí. Mas se a gente quase nunca conhece o valor verdadeiro com perfeição absoluta? Exato. Porque se a gente conhecesse, não precisava medir. Então, qual é a utilidade de definir um erro que a gente quase nunca consegue calcular? Parece meio inútil na prática. Excelente ponto. É exatamente essa questão. E é isso que nos leva ao segundo conceito, que é o que realmente importa no mundo real: a incerteza. Ah, então é aí que está o pulo do gato. Exatamente. Já que não podemos saber o erro exato, a ciência desenvolveu um jeito de quantificar a nossa dúvida sobre o resultado. A incerteza não é uma admissão de erro. Pelo contrário, é uma declaração, sofisticada sobre a qualidade da medição. Ela não diz, estamos errados. Ela diz, estamos confiantes de que o valor verdadeiro está dentro desta faixa aqui. Nossa, então isso muda tudo. Quer dizer que, na ciência de verdade, a honestidade não está em cravar o número, mas em admitir e quantificar o tamanho da sua própria dúvida? Perfeito. Você capturou a essência. A credibilidade vem justamente do mais ou menos. Exatamente. Uma medição profissional nunca é um número solitário. O diagrama visualiza isso com aquele intervalo, né? C medido menos U até C medido mais 1. Certo. Isso quer dizer que o valor verdadeiro C provavelmente está em algum lugar entre o seu resultado menos a incerteza U e o seu resultado mais a incerteza. Então dizer 10,1 centímetros é uma informação meio pobre. É pobre. O correto, o completo é dizer 10,10 mais ou menos 0,05 centímetros. Isso é uma declaração de qualidade de conhecimento. Você está comunicando não só o valor mais provável, mas também os limites do seu conhecimento. E como que a gente decide o tamanho desse mais ou menos? É um chute ou tem um método para isso? Porque o material fala num termo aqui, probabilidade de abrangência. Tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Essa faixa não é arbitrária. Ela é calculada estatisticamente, considerando várias fontes de dúvida.
E a probabilidade de abrangência é a nossa aposta de que o valor verdadeiro está mesmo dentro daquela faixa. E qual é o padrão? No mundo científico e industrial, o padrão ouro é geralmente 95%. Ou seja, quando um laboratório reporta um valor com 95% de confiança, ele está dizendo, olha, com base em tudo que a gente sabe, há 95% de chance do valor real estar aqui dentro. Entendi. É isso que faz um engenheiro no Japão confiar na medição feita aqui no Brasil. Exatamente isso. Ok. Então, a incerteza é a nossa margem de dúvida calculada. Mas, e aquele diagrama dos alvos de tiro? Ele parece perfeito para ilustrar os tipos diferentes de problema, né? Sim, a analogia do alvo é brilhante para isso. Vamos olhar para o alvo lá no canto inferior esquerdo. Os tiros, que são as medições, estão espalhados por todo lado e longe do centro. O pior cenário... O pior cenário. Baixa precisão e baixa veracidade. Um desastre metrológico. Tá, agora vamos olhar o do canto inferior direito. O gráfico chama de alta precisão. Os tiros estão todos bem juntinhos, né? Num grupo. Para um leigo, isso parece bom. Parece, né? Pelo menos é consistente. Pois é, por que isso é um problema? Porque consistência não é tudo. A precisão descreve exatamente isso. A proximidade das medições entre si. É uma medida da repetibilidade. Uhum. Se você mede algo 10 vezes e dá quase o mesmo resultado, sua medição é muito precisa. Isso significa que os efeitos aleatórios são pequenos. Mas, como o alvo mostra, você pode ser incrivelmente preciso e estar errando o alvo. Certo, entendi. O grupo de tiros está concentrado, mas longe do centro. Exato. É ser preciso, mas consistentemente errado. E é aí que entra o outro eixo do gráfico, a veracidade. É ela que nos leva para o centro. Perfeitamente. A veracidade é sobre onde a média das suas medições aterrissa. Ela combate o que a gente chama de erro sistêmico, que é um desvio constante. Como no alvo de cima à esquerda. Isso. Ali os tiros estão super espalhados, ou seja, a precisão é péssima. Mas se você calcular a média de todos aqueles pontos, ela cai bem no centro. Ah! Isso significa que a medição tem alta veracidade. O instrumento não tem um viés, não tem uma tendência para uma direção específica. E o grande prêmio, o alvo no canto superior direito, é o que junta tudo. A acurácia. Exatamente. Ali a gente tem a união dos dois mundos. Os tiros estão bem agrupados, indicando alta precisão. Sem efeito aleatório. E o centro desse grupo está exatamente no centro do alvo, indicando alta veracidade. Sem efeito sistemático. Isso. A combinação de alta precisão e alta veracidade nos dá a alta acurácia. No fim das contas, melhorar a acurácia é reduzir a incerteza geral, atacando as duas fontes de erro. Lembrei de um exemplo. Você pode ter um relógio muito preciso, que nunca varia o ritmo, mas se ele estiver 5 minutos adiantado, ele não é acurado. Exato. E o mais perigoso é justamente esse relógio, o preciso, mas não acurado, porque ele te dá uma falsa sensação de confiança. É verdade. Ok, então agora entendemos as regras do jogo. Minimizar os erros para reduzir a incerteza e ter acurácia. Mas tudo isso depende de uma coisa, a régua que a gente está usando. E se a própria régua mudar? Isso me leva à parte, para mim, mais alucinante do material. A redefinição das nossas unidades de medida. Eu fiquei assim, de queixo caído, ao descobrir que até pouquíssimo tempo, 2019, o quilograma era literalmente um pedaço de metal guardado num cofre na França. O protótipo internacional do quilograma. O famoso Le Grand K. Que loucura! Então, por mais de um século, o quilo oficial do planeta podia, teoricamente, juntar poeira e ficar mais pesado. Ou perder átomos ao ser limpo. E todo o sistema mundial teria que se adaptar a isso. Parece uma base surpreendentemente frágil para algo tão fundamental. E era exatamente essa a preocupação da comunidade científica. Artefatos físicos, por mais bem guardados que sejam, não são perfeitos. Eles envelhecem. Sei. Comparações ao longo das décadas mostraram que as cópias do quilo espalhadas pelo mundo estavam lentamente mudando de massa em relação ao original.
E ninguém sabia dizer se as cópias estavam ficando mais leves ou se o original estava ficando mais pesado. Nossa, que problema! O sistema era instável. Era preciso encontrar uma âncora mais fundamental. E essa âncora foram as constantes da natureza. Aquele diagrama colorido do Sistema Internacional, o CI, é a imagem dessa revolução, né? É uma mudança total de paradigma. Em vez de definir uma unidade com base num objeto, nós fixamos o valor numérico de uma constante da natureza e derivamos a unidade a partir dela. E o resultado é uma definição estável. E acessível em qualquer lugar do universo a qualquer momento. Vamos ver alguns exemplos do diagrama. O segundo. Já não é mais uma fração do dia da Terra. Não. O segundo agora é definido pelo tic-tac de um relógio atômico. Especificamente, fixando a frequência de uma transição do átomo de Césio 133. É um fenômeno quântico incrivelmente estável. E o metro, que um dia foi uma barra de platina. O metro agora deriva da velocidade da luz no vácuo, a constante c. A gente fixa o valor da velocidade da luz e, como já temos uma definição perfeita para o segundo, o metro vira a distância que a luz percorre numa fração de segundo. Uma coisa amarra a outra. Exatamente. É um sistema interligado. E isso nos leva de volta ao protagonista da mudança, o quilograma. Que agora não depende mais do Lagrange. Exato. O quilo agora é definido fixando o valor da constante de Planck, H, um pilar da física quântica. Na prática, laboratórios com um equipamento super sofisticado conseguem realizar a unidade de massa a partir de medições elétricas. Sem precisar de um objeto físico. Sem precisar de um objeto físico, o quilograma se tornou uma ideia, uma constante, não mais um objeto. Uau! E o mesmo aconteceu com as outras, né? O diagrama mostra o ampere ligado à carga do elétron, o Kelvin à constante de Boltzmann. Isso, o mol, a constante de Avogadro e por aí vai. Cada uma das 7 unidades básicas agora está amarrada a uma lei fundamental do universo. É o ápice da metrologia. Sem dúvida. É a nossa garantia de que as medições são estáveis e universais. Nossa, que jornada! Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente começou com a diferença entre erro e incerteza, aprendendo que a ciência séria admite sua dúvida. Depois vimos com os alvos que ser preciso não é o mesmo que ser acurado. E agora descobrimos que as próprias réguas que usamos para medir o universo foram amarradas às constantes da natureza? E a importância disso é monumental. Garante que 1 quilo medido aqui na Terra seja o mesmo que 1 quilo medido numa futura base em Marte. Certo. Que 1 segundo medido hoje seja idêntico a 1 segundo medido daqui a 1000 anos. Essa consistência, essa linguagem universal é a fundação invisível sobre a qual a inovação e a ciência são construídas. É a busca pela base mais sólida possível para o nosso conhecimento. É a mais sólida que a gente pode conceber. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Olhando para tudo isso que as fontes nos mostraram. Diga. A gente viu uma evolução clara. Passamos de medir o mundo com base em objetos criados por nós, para medi-lo com base nas próprias leis do universo. Isso levanta uma questão interessante. À medida que nossas ferramentas de medição se tornam mais abstratas e perfeitas, o nosso conhecimento sobre o mundo se torna mais concreto e seguro? Ou isso apenas ilumina e revela novas camadas de complexidade e incerteza que a gente ainda nem sabe como medir?